Bem, e a continuidade de nossa programação, edição Sul do Security Leaders Virtual, teremos agora a apresentação do segundo palestrante do dia, que vai abordar o tema Implicações Setoriais dos Novos Tempos, Segurança, LGPD, Novos Modelos de Negócios, Desafios e Boas Práticas no Setor, Recomendações e Cuidados. Então recebamos aí com alegria o chefe da assessoria de Compliance e DPO da Itaipu Binacional, Alexandre Munhaini. Bem-vindo, Alexandre. Olá, bom dia, bem-vindo. Vocês me escutam? Escutamos muito bem. Você fala de qual cidade, Alexandre? Eu falo de Foz do Iguaçu, a sede da Itaipu Binacional. Opa! E como é que está o tempo aí em Foz? Bastante calor. Então, nosso abraço aos irmãos de Foz do Iguaçu. E, por favor, comece sua apresentação, lembrando que você dispõe aí de 30 minutos e, caso queira abrir um espaço para perguntas, termine um pouquinho antes para a gente não comprometer a agenda dos demais participantes, certo? Ok, Ângelo, eu agradeço pela sua atenção, pelas suas palavras. Então, eu vou começar compartilhando aqui o material já imediatamente, e a ideia é realmente, no finalzinho, ter um espaço para perguntas. Ótimo, boa apresentação. Obrigado. Bem, vamos começar então. Eu desejo aí um bom dia a todos, antes de mais nada, agradecendo a oportunidade. Então, a nossa apresentação vai passar um pouquinho sobre as implicações que a LGPD está tendo para o nosso negócio. Vamos tratar como nós estamos buscando nos basear nas boas práticas, mas principalmente ao identificar as questões de tratamento de dados pessoais, verificar possíveis recomendações e desafios e até boas práticas de como nós estamos trabalhando com o tema. Então, somente me apresentando, meu nome é Alexandre Munhaini, conforme já foi colocado, eu sou o chefe da assessoria de compliance e também o DPO indicado pela empresa na sua margem brasileira. A nossa área é responsável pelas ações de integridade, compliance, gestão de riscos corporativos, controles internos, o que inclui as questões da SOC, segurança de informação e privacidade de dados. E como DPO, nessa parte de privacidade de dados, também estou responsável por buscar adequar a empresa nas questões da LGPD. É sempre interessante e importante vocês terem a noção de que a Itaipu, ela é uma empresa sui generis, ela é uma empresa binacional. Então, nós temos que um sócio, que é o Paraguai, dentro da gestão da empresa, 50% da empresa pertence ao Brasil, 50% da empresa pertence ao Paraguai. Então, na verdade, a gente é uma empresa única, uma gestão única, mas compartilhada, é uma cogestão. Então, todas as nossas ações a nível corporativo têm que estar balizadas e têm que estar alinhadas com as questões e as necessidades da gestão do lado paraguaio. É uma empresa única, mas nós temos que verificar não somente aspectos do que seria do lado brasileiro, mas também aspectos vinculados ao lado paraguaio. Os objetivos dessa apresentação é rapidamente discutir um novo paradigma para tratamento de dados pessoais. Esse é o início da discussão aqui colocado e a necessidade de alinhamento a esse novo paradigma. Tem algumas questões interessantes que às vezes as pessoas não estão se atentando, não querendo já direto para a prática, operacionalizar, e às vezes tem que ter um planejamento anterior que é importante. Debater alguns desafios e possíveis oportunidades. As pessoas estão preocupadas, estão desesperadas, existem várias questões a serem supletadas, mas também nós entendemos que existem oportunidades que podem ser aproveitadas ao longo desse processo da LGPD. E algumas ações que a gente entende que devem fazer parte de qualquer plano de trabalho, plano de ação, visando adequar os processos, as atividades de uma empresa à LGPD. Então, de início, é importante ressaltar esse novo paradigma. A gente gosta de utilizar essa palavra aqui internamente. Nós desenvolvemos cursos internos para os empregados sobre essa questão de dados pessoais. Existe muita desinformação, muito diz-que-diz-que, então é importante ressaltar para as áreas, para as pessoas, não parem de tratar dados pessoais. O problema não é esse, e mais ainda, você não quer dizer que vocês estejam tratando errado. Pode ser que a necessidade seja de que vocês precisem tratar diferentes, mas nós temos que verificar isso. Tem que ser feito um alinhamento, tem que ser feita uma sensibilização, tem que ser feito uma conversa com as áreas, com as pessoas, com os empregados. É um novo paradigma, pode ser que a gente já esteja perto do paradigma ou não,
É uma questão de você conhecer o processo, conhecer a atividade e passar essa nova realidade para as pessoas. Então, conhecer esse cenário, esse posicionamento, antes de tudo, é fundamental. Nas nossas conversas aqui internas, seja com a alta administração da empresa, seja com os empregados, ou mesmo, não sei se você sabe, mas a Itaipu também faz parte do sistema Eletrobras de energia. Então, eu faço parte do Comitê de Segurança de Informação e LGPD da Eletrobras. É fundamental nas nossas conversas, a gente partiu antes de uma discussão muito anterior, qual que é o nosso negócio? O que a gente faz efetivamente? Qual que é a nossa missão, a nossa visão? Qual a cadeia de valor que a nossa empresa desenvolveu ou possui para cumprir com os seus objetivos? E é muito importante você conhecer esses processos, a cadeia de valor, para identificar depois, posteriormente, as atividades que você tem em relação a tratamento de dados pessoais. Os meus canais de relacionamento interno, principalmente externos, com a sociedade. E aí eu verificar como anda a minha imagem, a minha reputação, porque vocês vão ver mais para frente, eu vou tratar muito a questão de transparência e confiança. Tratamento de dados pessoais, esse novo paradigma, passa muito por essa questão. A gente quer resguardar a privacidade, mas ter um relacionamento transparente, onde a nossa imagem, a nossa reputação, acima de tudo, vai transmitir uma confiança para o titular de dados pessoais. E aí, esse novo paradigma, é importante a gente construir uma nova cultura, se nós não temos essa cultura ainda inteiramente. E qual que vai ser a cara, a feição, o jeito dessa nova cultura para tratar dados pessoais. Esse é um ponto. Eu entendi a minha empresa, os aspectos que a gente está trabalhando, os aspectos que eu trabalho, os meus processos com dados pessoais. Esse é um ponto. O outro ponto é o que diz as boas práticas, e aqui vamos trabalhar as boas práticas no aspecto legal, no primeiro momento, que é o nosso enfoque, que é a nossa, digamos assim, a nossa necessidade mais premente. Vamos entender o que é LGPD. É isso que nós temos que explicar para as pessoas. Partindo do pressuposto, o dono do dado pessoal é o titular. Então, ainda existem várias pessoas que pensam que o dado pertence à empresa. Não, não pertence. Pertence ao titular, que pode ou não ser empregado da empresa. Os tipos de dados pessoais, os princípios envolvidos, os agentes de tratamento, quer dizer, eu não vou discutir aqui com as senhoras e os senhores esses itens que já estão bem batidos e bem colocados, mas o fundamental é, isso tem que ser explicado adequadamente para as pessoas na sua empresa. Eles têm que ter essa noção, que existe um dono, existem tipos de dados pessoais, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, existem entidades com as quais compartilhamos os dados, a figura do operador e controlador, que são os tais agentes. Esses donos do dado pessoal têm direitos, e agora a nossa empresa tem que se preparar para atender esses direitos. Se eu tenho uma determinada finalidade ou objetivo do tratamento do dado pessoal, as áreas vão ter que entender que vai ter que se adequar às tais hipóteses de tratamento. E quais são as condições que nós damos para fazer o tratamento do dado pessoal? Isso tudo tem que fazer parte de um diálogo, de uma conversa, de um convencimento, de uma sensibilização. Eu tenho que buscar encontrar na empresa pontos focais, pessoas que vão nos auxiliar com essa tarefa, sensibilizar essas pessoas e a partir daí fazer, digamos, uma cascata de sensibilização. E aí eu consigo tratar esse alinhamento, antes entender minha posição como empresa e, no segundo momento, entender o que a LGPD quer e fazer esse alinhamento. É o que está colocado ali no primeiro item. A governança da minha empresa está alinhada com esse novo paradigma de tratamento de dados e, acima de tudo, os meus empregados, as pessoas dentro da empresa que trabalham com dados pessoais entendem isso? Como que eu estabeleço um diálogo com eles? E é difícil, muitas vezes, estabelecer um diálogo ao mesmo tempo com a empresa inteira. Existem alguns projetos, algumas atividades que você tem na empresa que você tem um impacto setorial, é muito mais simples, muito mais tranquilo de você tratar isso na empresa. Agora, LGPD não, você tem que estabelecer um diálogo com todo mundo, ao mesmo tempo. Não só internamente, mas eu também tenho parceiros, os agentes com os quais eu compartilho dados pessoais. Trazer esses parceiros para o nosso lado, para ter uma agenda comum de tratamento de dados pessoais é fundamental. É um ponto-chave de sucesso. E aí eu vou ter que ter também, dentro de um possível plano de ação,
que entender, por que é importante eu entender o meu negócio? Para eu conseguir trabalhar a questão da cultura. Se eu entendo o meu negócio, entendo como eu faço as coisas, entendo como as áreas funcionam, como são a minha cadeia de valor, eu consigo raciocinar que a minha cultura funciona de uma determinada maneira. E consigo trabalhar meu plano de ação adaptado a essa minha cultura. Eu não vou conseguir trabalhar a cultura da Itaipu da mesma forma que uma empresa privada de energia. Não tem jeito, não tem chance, não vai funcionar. Ainda mais com a questão da binacionalidade. Eu tenho que entender que a cultura da empresa é binacional. Eu tenho que entender que no Paraguai eu possa e deva ter legislações e questões também vinculadas ao pessoal que eu tenho que adaptar ao meu processo, à minha atividade, ao meu plano de trabalho. Eu tenho que saber, conhecer bem essa cultura. E aí, com isso, eu consigo definir estratégias, ações que serão convincentes, que vão conseguir sensibilizar a minha força de trabalho, que vão conseguir sensibilizar os meus parceiros. Tudo isso numa função, numa relação com muita transparência, eu passando a transparência, eu passando o que a gente quer de maneira clara e objetiva nos nossos objetivos em relação à LGPD, dentro dos meus relacionamentos. Esses relacionamentos representam os empregados que estão lá nas áreas, na minha cadeia de valor, executando os processos, e meus parceiros. Eu vou construir um ambiente de confiança. Esse ambiente de confiança vai ser percebido pelos titulares de dados, pelas pessoas às quais estão fornecendo os dados pessoais deles para nós podermos executar algum processo, alguma atividade dentro da nossa empresa. E é interessante porque nas nossas conversas com os empregados, no primeiro momento parece que eles não se atentam que eles também são titulares de dados, eles estão mais preocupados em tratar os dados pessoais adequadamente dos outros, e muitas vezes se esquecem que eles mesmos também são titulares de dados, eles também devem, têm os direitos a serem atendidos. Então, para nós que estamos conduzindo esses trabalhos, o desafio acaba sendo duplo. Você tem um desafio com os titulares que estão lá fora, mas também com os empregados, que no primeiro momento são pessoas que têm que atender as exigências dos titulares lá fora, mas também têm que ser atendidos como titulares de dados. No primeiro momento, quando a gente vai, então, desenvolver um plano de ação, ok, até a cartilha diz, existe já uma cartilha básica de mercado, e a maioria das pessoas falam o seguinte: faça o seu inventário. Tranquilo. Vamos pensar na Itaipu. A Itaipu é uma empresa que só tem um cliente, na verdade são dois, é a Eletrobras pelo lado brasileiro e a ANE pelo lado paraguaio, que são os compradores da nossa energia. Então, sendo designado DPO, o pensamento é o seguinte: nós temos alguns poucos processos que tratam dados pessoais, não temos muitos clientes, não temos uma situação de uma financeira, de uma empresa de telefonia, uma farmácia, que são clientes, às vezes centenas, milhares, milhões de clientes, então, trabalham com isso no seu negócio, nossa dificuldade vai ser muito menor. Aí você faz o tal do inventário, começa a dar enxadadas, e vai descobrindo 10, 50, 100, centenas de processos que tratam dados pessoais. Você vai vendo que esses processos que vão aparecendo tendem ao infinito, não param nunca. Isso porque nós não temos clientes, vamos falar assim. Mas temos diversas outras atividades que fazem parte, vamos falar assim, da nossa missão e que exigem tratamento de dados pessoais. E você, às vezes, não se dava conta disso. Por isso, a importância de você entender a tua cadeia de valor, teus objetivos, tua missão. Para ver se faz sentido ou não esses processos que tratam das pessoas com aquilo que você tem como objetivo na sua empresa. E aí vem essa questão de que bate o desespero. Aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, nós temos um documento simples aqui na empresa. Se você quer acessar com o teu carro a área da usina de Itaipu, você tem que ter uma liberação para isso da área de segurança empresarial. Aí você preenche lá uma ficha que vai dizer, vai te perguntar diversos dados sobre o teu veículo. Ok, nome, teu e-mail, a tua matrícula. E aí, de repente, veio o primeiro item de desespero, o dono do carro, que muitas vezes não é um empregado, é um terceiro. E agora, o que a gente faz? Temos que pedir autorização para o terceiro, para ter o nome dele?
O terceiro pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe do empregado, pode ser qualquer outra pessoa, um primo, um irmão. A gente vê que começa a ficar mais complicado. Gestão de contratos. Nós temos diversos dados pessoais que os fornecedores nos enviam para fazer, digamos assim, a assinatura do contrato e iniciar a gestão do contrato. E esses documentos, muitas vezes, acontece o que no processo? A gente recebe um monte de coisa em papel, e aí do papel é digitalizado e vai para um ambiente eletrônico, vai para o ambiente digital, vai para um sistema de informação informatizado. Então, você tem uma replicação de documentos e dados pessoais em meio físico e em meio digital. Enorme essa replicação. Aí você tem que fazer gestão de dados pessoais de papel e de ambiente digital. Jovem Aprendiz é um programa grande que nós temos aqui na empresa do que de menores de idade. Todos os senhores e senhores talvez já saibam a restrição que é pela LGPD de você buscar o tal do consentimento específico para tratar dados pessoais de menores de idade. E aí a gente vai começar a descobrir na empresa, que o Jovem Aprendiz aqui como exemplo, mas nós temos diversos outros processos que tratam dados pessoais de crianças, principalmente quando os empregados, por causa dos seus dependentes, vão preenchendo formulários diversos com os dados dos seus filhos. E aí o último desespero que bateu recentemente em nós foi quando a gente, conversando com a área de informática, para ver diversas questões de controles e processos de informática para nos auxiliar, né, informatizar, aumentar a efetividade dos trabalhos LGPD, a gente perguntou do backup. E aí nos foi informado, ó, o backup acontece assim, assim, assim. Quando faz o backup do ERP nosso, os dados podem ser backupeados tanto no lado brasileiro, como no lado paraguaio, porque tem servidor lá também. Eu falei, do lado paraguaio também vai, obrigatoriamente vai. E aí, qual que é a situação enfrentada? Transferência internacional de dados. E aí a gente já sabia que tinha essa questão pelas trocas de informações com o Paraguai que nós temos, né, mas essa situação do backup foi uma novidade e não tem como mudar essa questão. A necessidade, então, é você estar alinhado com o Paraguai. O Paraguai ainda não tem uma lei específica como a LGPD ou a GDPR para tratamento de dados pessoais, está a caminho disso, mas uma das soluções, é claro, é você ter uma norma binacional, uma norma conjunta, né, para trabalhar a questão de dados pessoais. Um outro desafio, que vocês já devem ter percebido da minha fala inicial, é como que eu vou integrar esse diálogo, essa conversa com toda a empresa. Uma coisa é eu falar com a informática sobre dados pessoais, mesmo com o RH. Outra coisa é eu falar lá na diretoria de coordenação, que está preocupada com as questões ambientais, está preocupada com diversos projetos relacionados à gestão do lago, a parte ambiental, gestão social, como que eu vou trabalhar com esse pessoal? É outra linguagem, é outra maneira de você abordar essa questão. Então, esse alinhamento, essa integração, para nós, é um dos grandes desafios. É eu adaptar a uma linguagem que, em tese, tem que ser única, a esses diversos públicos. E aí, trazendo conosco sempre a auditoria interna, que já está alinhada, que já percebeu a importância da questão e já está buscando trabalhar junto conosco para inserir no seu plano de trabalho a avaliação da efetividade dos nossos controles que vão ser implementados em relação a tratamento de dados pessoais. Outros desafios que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e os senhores, primeiro, a atuação da NPD. Tivemos uma notícia hoje, já fresquinha, recente, do início da divulgação de nomes, né, do superintendente, do diretor superintendente da entidade, e mais dos seus diretores, que vão compor o conselho diretor. Mas como que vai vir, como que será, de início, o tom de trabalho da NPD? Vai ser focado em fiscalizar? Ou vai ser mais na regulamentação, orientação? Ou vai dar um enfoque no tratamento das reclamações? Isso vai ser um desafio inicial, é criar esse relacionamento, esse contato, esse diálogo com a NPD. Autenticação do titular. Como que eu sei que o titular que está me fazendo uma solicitação é ele mesmo? Então, para empresas grandes, que têm grandes processos informatizados, isso pode parecer mais simples, mas para pequenas empresas, médias empresas,
A pessoa entra lá ó, eu sou tua pessoa tal, eu quero que você me diga se tem dado pessoal meu aí. Como que eu sei que ele mesmo não é um terceiro? Então, a gente sabe que tem diversas ferramentas que buscam nos auxiliar com isso, mas é um desafio. As empresas pequenas, eventualmente, vão pedir, ó, tire uma foto e me mande pelo meu canal de comunicação do seu documento pessoal, mas aí é mais dado pessoal indo. Para eu saber que ele é ele mesmo. Vou estar agregando mais dado pessoal, mas muitas vezes vai ser a solução mais simples e básica. Ou a pessoa tem que criar uma conta no primeiro relacionamento com a empresa, sei lá, esse CPF digital, quer dizer, aí nós temos soluções mais sofisticadas, mas independente de qualquer coisa, é um grande desafio. Atendimento dos direitos do titular. Desde a primeira, quando ele pergunta se tem os dados, até uma questão dele se opor, ele fazer uma reclamação, e muitas vezes de eliminação, e aí você vai ter que criar um diálogo com ele, muitas vezes buscando justificar adequadamente que algumas das suas manifestações de possíveis direitos eu não vou poder atender. E aí é fundamental eu estar bem embasado lá nas minhas hipóteses, para eu poder, eventualmente, dizer não para o titular. Não é porque ele tem um direito que nós vamos dizer tudo para ele, vai ter situações que nós vamos ter que dizer não para ele. E esse não vai ter que estar muito embasado, muito bem embasado tecnicamente. E aí, novamente, o embasamento, muitas vezes, não vai vindo do PO, vai vir da área que conhece o processo, que conhece a necessidade do dado pessoal. O tratamento de dados de crianças e adolescentes, principalmente por causa da questão do consentimento específico, que tem que ser evidenciado. Então, outra situação que a gente enfrenta de problema para isso são os visitantes. A Itaipu hoje tem um processo muito grande, muito intenso de visitantes, de turistas, que trazem as suas famílias, trazem os seus filhos para conhecer a empresa, e aí nós estamos alterando já o nosso processo de compra de ingressos, de acesso dessas famílias à entidade, muito por conta também dessa necessidade de ter o reconhecimento do consentimento do responsável. É um desafio. Você tem que mudar a cultura, primeiro, da pessoa que faz atendimento, e mudar sistemas, mudar processos, mudar formulários. Biometria e reconhecimento facial, a gente entende também como um desafio, principalmente a justificativa técnica, porque a gente sabe que a LGPD comenta algo no sentido de que você, se não tiver outros esforços, aí sim, outros sistemas melhores ou mais simples, você pode, sim, justificar a biometria. Então, nem sempre você vai conseguir trabalhar esse tema da biometria de uma maneira simples, ou como todos acham que vai ser algo simples, muito menos o reconhecimento facial. Então, é um desafio você conseguir encaixar e, principalmente, fazer a justificativa do uso dessas ferramentas. O portal de comunicação com os titulares, o canal de comunicação, a gente sabe que hoje, basicamente, você tem que ter lá o quê? O seu nome publicado, os seus dados de contato e criar esse fluxo de atendimento. Mais para frente, as empresas mais maduras vão criar, provavelmente, grandes portais, como já faz a Microsoft, por exemplo, e algumas outras grandes empresas de tecnologia, onde o titular já tem ali à mão, basicamente, tudo que a empresa trata dos seus dados pessoais. Mas isso são poucas, um percentual muito pequeno de empresas que vão conseguir fazer isso. Então, a criação desse canal de comunicação é um desafio. E o desafio tem que ser visto não só do lado do cliente, do titular, mas internamente, a comunicação chegar nas áreas, você conseguir ter resposta das áreas rapidamente sobre o uso daquele dado pessoal e poder responder ao titular. Outro desafio, pelo menos para nós aqui, que aconteceu bastante, é o empregado entrou na Itaipu. Então, antigamente, esses dados pessoais iam para um sistema mais simples de RH. Hoje, nós temos um ERP muito mais robusto que trata esses dados. Então, eu já tenho 2 sistemas onde existe a replicação de dado pessoal dos nossos empregados. E aí, a gente começou a fazer um inventário, a gente já viu que, muitas vezes, esses dados pessoais já estão replicados em mais 3, 4, 5, 6, 10, 20 sistemas diferentes, com as mais diversas funções, seja controle de entrada e saída dos empregados, acesso de veículos, treinamento. Quando você vai perceber, esses dados pessoais já estão longe. E a questão da transferência internacional, que eu já comentei antes, principalmente nos dados que nós trabalhamos com o Paraguai. Ali realmente é uma situação de
de problema que nós temos que saber lidar. A gente espera uma maturidade ao longo do tempo, principalmente vindo de explicações e talvez regulamentações adicionais da NPD. Entender, a lei, por exemplo, diz uma questão lá em vários pontos de esforço razoável, então o que significa o esforço razoável? Até onde que vai esse tal esforço razoável? Isso é uma questão de maturidade que nós vamos ter que entender. Gestão de consentimento, a gente tem uma percepção que consentimento deve ser a última opção. E aí, dependendo da situação, você vai ter que fazer microgerenciamento de consentimento. Centenas de pessoas vão deixar você fazer uma atividade, e se outras centenas não, como que você vai trabalhar essa questão e evidenciar? Reporte de incidente, o que é um incidente reportável ou não para a NPD? Avaliação de risco, qual que é o melhor padrão de avaliação de risco, ou o padrão aplicável, ou o padrão esperado para o meu DP, para o meu relatório de impacto. E o desafio importante, como eu evidencio que eu estou atendendo os princípios que estão colocados na lei, questão da transparência, prestação de conta, livre acesso. Eu tenho que sempre buscar evidenciar, eu que tenho que buscar atrás, ir atrás e evidenciar para o titular que realmente, se eu tenho aqueles dados mesmo que eu tenho, estou sendo transparente com ele mesmo. Se eu não tenho mais os dados, eu vou eliminar os dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar que eu eliminei e daí prestar conta para o titular, para ele acreditar que eu eliminei os dados. Nós vamos ter que evoluir nessa maturidade, até pegando a primeira linha ali, o que são esforços razoáveis. E as oportunidades, principalmente, a gente está percebendo que vai ser na melhoria da governança da empresa. As empresas vão ter que tratar melhor diversas atividades que são fundamentais para a sua governança e vão aprimorar essa governança, que passa por gestão de riscos, a segurança de informação, controles internos, gestão de projetos e de processos, melhoria no seu plano estratégico e algumas competências que passam por liderança, negociação e a implantação de uma cultura mais ética nas empresas. A gente enxerga as oportunidades aí, principalmente, nos tornar uma empresa melhor. Indo para as considerações finais, até por causa do tempo, trazendo alguns dados do Gartner, pensando em reagir a esse novo paradigma. 77% dos casos de inconformidade lá na Europa com a GDPR eram principalmente por ações reativas. E ainda, quando identificado um problema, uma inconformidade, as empresas que se deram melhor foram aquelas que tiveram uma rápida resposta clara e efetiva. O que a gente quer dizer com isso? Atuação proativa, com foco em risco, se antecipando aos problemas e não esperando que eles venham até nós. E para isso é fundamental. Lembra que eu comentei antes, oportunidade de gestão de processo, conhecer o fluxo, conhecer a tua cadeia de valor, conhecer o processo. É o que a gente fala de passear pelo processo, identificar os pontos onde dá tratamento de dado pessoal. E aí você verificar os riscos e buscar fazer a adequação dos seus controles. E esse enfoque é fundamental. Isso é uma reação positiva, proativa, importante. Dessa forma, você tem que sensibilizar as áreas para o trabalho. Desenvolver um plano de trabalho específico, não adaptado de um outro já existente. É muito grande, é corporativo. Você tem que ter um projeto específico para isso. Empoderar o DPO, definir rapidamente, se a tua empresa não fez isso, é definir o DPO e empoderar ele. Ele ter a capacidade de poder rodar a empresa inteira, conversar com as áreas, conversar com as pessoas. Definir uma equipe multidisciplinar fixa. Pontos de contato, pontos focais, são as tuas portas de entrada nas áreas, nas unidades de negócio. Eles são fundamentais para a gente conseguir trabalhar depois quem são as pessoas que dentro dos processos tratam dados pessoais, chegar até eles. Isso é um trabalho que nunca termina. Isso não vai ser um projeto. Isso vai ser um grande processo. Você vai ter diversos projetos no meio do caminho, mas é um grande processo. Nunca vai terminar, então tem que ter essa compreensão. Você vai ter picos a mais ou menos de trabalho, mas é algo que vai ser para sempre. E entender fundamentalmente, é algo para o seu time interno e para você atuar também com os seus parceiros. Não vai conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo, então tenha critérios de priorização. O que é mais prioritário eu trabalhar de início? Mas, ao mesmo tempo, tem uma estratégia de backup, tem alguns formulários, alguns procedimentos já prontos
para quando você for procurar pelas áreas que não são prioritárias, e elas já possam trabalhar a teu favor. Você vai se focar naquilo que é prioritário, mas já tenha um backup de um processo ali, um conjunto de procedimentos, onde as áreas vão fazendo algumas análises, vão preenchendo formulários, vão te trazendo informações, e eventualmente já, se você já tem isso pronto e preparado, já consegue até ter algumas atividades de adequação, somente sua supervisão. A atuação proativa, conforme eu já comentei, é fundamental. Tem empresas, tem pessoas que a gente vai conversando que, não, as sanções ficaram para o ano que vem. Então, temos um tempo ainda. Não tem. Já saiu uma primeira ação, uma primeira condenação, e a juíza comentou o quê? Lei de Defesa do Consumidor. Comentou que os juízos podem ser, sim, provocados. Os titulares podem, sim, evocar dano moral, pedir ressarcimento direto no judiciário. Então, não dá para esperar. Não podemos postergar. Temos que ter uma atuação proativa. As sanções vêm o ano que vem, sim, mas até lá nós podemos ter, as empresas podem sim ter problemas, podem ter que enfrentar situações junto ao judiciário, os códigos e as empresas de defesa do consumidor. Como última mensagem para finalizar a minha apresentação, nós entendemos que essa atuação proativa, fundamentada em análise de risco, entender o processo, fundamentalmente é construir uma ação de transparência para ganhar confiança, você ter a confiança com quem você se relaciona, seus parceiros, principalmente os titulares de dados. Isso vai solidificar esses relacionamentos e te possibilitar, eventualmente, até expandir e ganhar mais oportunidades e benefícios. Confiança traz a possibilidade de você explorar novos mercados, novas possibilidades. Vale a pena. Fica aí o meu contato. Eu agradeço pela participação. Eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde, mas espero não ter ultrapassado o meu tempo. E se ainda tiver mais alguns minutinhos, eu fico à disposição, eventualmente, para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado. Sim. Alexandre, obrigada. Excelente apresentação, recebendo aqui no nosso painel de comentários vários elogios à sua apresentação. Temos ainda, assim, olhando aqui, um tempinho, pelo menos, para uma pergunta. Acho que a maioria aqui, pelo que eu acompanhei na sua apresentação, foram respondidas, mas nós temos aqui, vou selecionar uma pergunta aqui, do Ricardo Átila. Bom dia, mestre, muito boa apresentação. Para estarmos em compliance com a LGPD, na sua opinião, seria interessante usarmos o framework ITIL na implementação e até que ponto? E se vocês trabalharam nessa linha também? Eu não vou entrar especificamente nesse framework, tá, Graça? Eu acho que isso é um debate interessante que a gente tem, às vezes, com outras empresas. Aqui eu posso citar esse, eu posso citar o NIST, o Gartner, propriamente dito, que nos auxilia, também tem o seu framework. O da ISO, né, trabalhar, por exemplo, a ISO recentemente lançou um framework para trabalhar a questão de privacidade. O que a gente percebe é que um framework, muitas vezes, não nos dá a resposta completa. Nenhum framework, por exemplo, trabalha a binacionalidade de empresa. A questão é essa, o que você tem que buscar é trabalhar mais de um, essa é a minha sugestão. Não fique somente em um. Olhe 2 ou 3 e busque questões em comum entre eles. Tá? Nenhum deles, todos eles vão passar muito basicamente pelo seguinte: tem que fazer um inventário, tem que ter sensibilização, tem que ter o DPO, tem que construir um canal de relacionamento com os titulares de dados, você tem que saber quais são os princípios, quais são os direitos titulares, tá? E o interessante do padrão é que ele te dá um rumo, ele te dá um caminho, aí sim é bacana, aí sim é interessante, ele te dá, em tese, um começo, um meio e um fim. A nossa orientação somente é que você não fique cego a ele, que você perceba os pontos que você adequa à tua empresa. Por isso que eu iniciei a minha apresentação, para entender qual que é o meu negócio, quais são os meus objetivos, qual que é a minha cadeia de valor. E aí sim, eu começo a entender se aquele padrão vai me ajudar efetivamente ou não. Desses grandes padrões que nós temos, eu não tenho dúvida que 60%, 70% deles vai se aplicar à maioria das empresas.
Mas não é Mais tudo. ou menos esse percentual, você diria, Eu né? imagino que sim. 60%, 70%, eu imagino que sim. São coisas muito incomuns, que ali muitas vezes são boas práticas de governança. E é isso que a gente tem que resgatar. Quais são essas boas práticas de governança, de gestão? É ali que muitas vezes estão as oportunidades. A empresa, às vezes, não trata direito de gestão de processo, vai ter que tratar. A empresa, às vezes, não tem abordagem de risco, vai ter que tratar risco. Vai ter que pensar o que é um controle, vai ter que explicar para as pessoas o que é um controle. Ah, não vou usar a palavra controle, então use ferramenta de mitigação de risco, não interessa. Então, essas questões vão começar a passar, e aí você vai ter oportunidades de melhoria. Tá? Então, fundamentalmente, o padrão ajuda. Eu creio que 60%, 70%. A gente usa aqui 3 ou 4 padrões diferentes. Tá? Mas, não se foque somente neles. Veja teu negócio e identifique as partes que realmente fazem sentido ou não para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua necessidade. Maravilha. Vou finalizar agradecendo a você e trazendo um comentário do Carlos Luiz, excelente palestra do Alexandre. Parabéns, Alexandre. Vários aqui parabenizando você por esse conteúdo. E depois, obviamente, a gente vai verificar, muitos perguntando se a palestra poderia estar disponível, mas o vídeo vai estar. Todo o nosso conteúdo ele é editado ao final do evento e disponibilizado no nosso canal, na TV Decision, no YouTube. Então, com certeza, aqueles que perderam, quiserem rever novamente a apresentação do Alexandre, com certeza vão ter acesso após o evento. Alexandre, muito obrigada, parabéns, realmente excelente contribuição, e eu dou continuidade aí, trazendo o Ângelo para continuar aí com a nossa programação. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Graça, agradeço a oportunidade, e se possível depois, se quiser enviar essas perguntas e essas questões das pessoas que participarem, eu estou à disposição. Ótimo, excelente. Faremos isso sim, com certeza. Muito obrigada.